Salve, salve, galera! Se liga, ó, a aula já vai começar. Já baixou o material? Clica no link aqui, ó, que é gratuito. Claro, não se esquece de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para você ter acesso a esse material importantíssimo.
Renato Baggio, já estamos aqui no final do nosso curso e aí para falar de um assunto que é o Reported Speech, também chamado de Indirect Speech, que na verdade trata de como você repetir algo que alguém disse. Então veja, né? Vamos aprender a fofocar em inglês, é mais ou menos isso. Mas enfim, e aqui tem algumas coisas muito importantes que eu preciso pontuar para você, tanto antes da gente entrar no conteúdo, como com relação ao conteúdo em si e como a tua banca gosta de cobrar isso, como a TheSex gosta de cobrar. Então veja, repetir algo que alguém disse no português, você teve aula disso? Você não teve aula disso, né? Quando você era criança, pequena, já estava dominando alguma coisa da fala, faziam alguma coisa, falavam alguma coisa que você não gostava, você ia lá pro pai, pra mãe, pro primo, pra tia, pro tio, dizia, ah, mãe, ele disse que, ela disse que, ia meio aos trancos e barrancos tentando repetir o que alguém disse, né? E à medida que o teu português vai melhorando, você vai dominando melhor os tempos verbais, você vai sabendo ajustar essa comunicação. Mas o processo de você repetir algo que alguém disse para você, ele faz parte do processo de aquisição natural do idioma. É uma coisa que tu aprende à medida que o teu idioma vai melhorando, você vai aprendendo a fazer isso, de modo a transmitir a mesma mensagem, de maneira clara. Ou seja, repetir algo que alguém disse para você. Então, uma habilidade essencial que vai fazer toda a diferença na hora de você resolver isso aqui é você usar uma habilidade que até onde eu li, alguns artigos científicos alegam que apenas os seres humanos e as baleias têm, que é de se projetar em situações. Tipo, a baleia, segundo os cientistas, está no mesmo nível de consciência que o ser humano tem. Assim, tem uma cultura, vive com interação, se comunica, tem consciência de quem é e onde está e onde ela vive e tudo mais. O mesmo nível de consciência humana que você tem, que você sabe que é humano, que você sabe de tudo. Dizem as baleias têm esse mesmo nível de consciência, né? Portanto, é um crime ainda muito pior a gente ficar sabendo que matam esses animais incríveis. Mas o fato é que o que é essa capacidade de tu se projetar numa situação que vai fazer toda a diferença aqui e que é uma habilidade que alguns animais não têm. Animais não são consequentes. Ele não consegue imaginar, se projetar numa situação e imaginar, poxa, se eu fizer isso, N resultados possíveis poderão decorrer desta minha ação. Por exemplo, você sabe que se você for a um zoológico e você colocar o teu braço dentro de uma jaula de algum felino meio brabo, você consegue imaginar as possibilidades do que vai acontecer, certo? Mas alguns animais não têm essa capacidade de se projetar em situação. Então, você não precisa vivenciar aquilo para imaginar o que vai acontecer, para projetar possibilidades, certo? Tu se coloca imaginariamente naquela situação. Na minha rua da minha casa, muitos anos atrás, o que aconteceu? Um pincher, aquele cachorrinho pequenininho. Ele saiu, fugiu da casa dele e foi na casa do vizinho. Por que ele foi na casa do vizinho? Porque ele já ouvia, tem cachorro aqui, né? E ele ficou curioso, e ele tem o olfato dele apurado, ele sentiu o cheiro, e ele foi lá. Mas ele não parou para pensar assim, poxa, o latido desses cachorros aqui do meu vizinho são meio, né, graves, é um cachorro de porte maior, né? Ele não parou para pensar em consequência. Poxa, o que vai acontecer se eu entrar aqui por essa frestinha da grade que para mim passa, né? Na verdade não passava totalmente, mas passava a cabecinha dele. E ele fez isso. Ele foi lá, cheirando e colocou a cabecinha dele e não imaginou o que pudesse acontecer. E o pior aconteceu. Numa única mordida, o vizinho do lado, que criava filas brasileiros, né? Aquele cachorro grande. Numa única mordida, pegou pela cabeça e fez passar pela grade. E numa única mordida, arrancou a cabeça do bichinho fora. Deu uma maior treta com os vizinhos? Deu, mas culpa de quem? O bichinho fugiu, foi um acidente, ele não consegue projetar. Olha, se eu fizer isso, pode acontecer tal coisa. Ser humano pode, essa habilidade tu tem que usar aqui. Tu tem que se projetar na situação. Então, o que é o discurso indireto? Alguém fala alguma coisa para você. Você tem que imaginar isso na tua prova, porque vai cair. Você pega a frase que alguém falou para você, você pega isso e repete para um terceiro. Discurso indireto é quando a mensagem de um vai chegar a um terceiro pelo seu intermédio. Você é que vai fazer esta ponte. Então ele não é um discurso direto entre A e C. Ele é um discurso que passa de A para B, que vou transmitir para C. Então, por isso que o nome é discurso indireto ou discurso reportado. Porque a pessoa reporta, igual um repórter faz o quê? Ele conta de novo as coisas, tá? Então fecha aqui na tua telinha, você olha o nome deles, ó. Reported Speech, também chamado de Indirect Speech,
que é também no português chamado de discurso indireto, tá? Vamos lá, olha que importante que tem aqui. Esse cara é usado para a gente repetir algo que alguém disse, sem precisar usar aspas ou fazer citações. Por quê? Olha de novo aqui para mim. Às vezes, e mulher faz muito isso, não é uma crítica, é só uma constatação, até porque eu acho bonitinho fazer. Mulher faz muito o quê? Ela imita o jeito que a outra pessoa falou com ela, então ela meio que abre aspas no próprio discurso. Abrir aspas ou fazer citações é você repetir ipsis literis, literalmente, o que a pessoa te falou. Então imagina duas moças numa festa, tá? Daí uma vira pra outra e fala assim, ó, eu não gostei do teu vestido não. Aí a menina fica revoltada e vai contar pra uma amiga dela. Normalmente ela não fala assim, poxa, fulana disse que não gostou do meu vestido. Ela imita o jeito da outra falar, ela meio que abre aspas na fala, né? Inclusive imitando a voz, ela fala, guria, vê se pode. Ela olhou pra mim e disse, eu não gostei do teu vestido, não. Ela imita o que a outra falou, ela fala igual. Não é isso o discurso indireto. O discurso indireto não é jogar 2 pontos, abre aspas e repete as palavras exatas, como é muito utilizado hoje em linguagem jornalística. Por quê? Jornalista não quer tomar processo. Então, para ele ter certeza que ele não distorce as palavras, pode ver, não sei se você ouve notícia no rádio, mas às vezes um jornalista de rádio ele fala assim, ó, daí tal parlamentar disse, 2 pontos, abre aspas. Eles falam isso no ar, né? 2 pontos, abre aspas e repetem as palavras exatamente como aquela pessoa reproduziu. Isso é você repetir com exatidão, não é discurso indireto. Discurso indireto é você ajustar a mensagem sem ter que repetir as palavras exatas da pessoa. Tudo bem? Beleza? E nós vamos usar essa habilidade que a gente tem, que é de se imaginar numa situação. Porque se tem uma frase do teu texto que o cara pergunta, o discurso indireto dessa frase tu tem que se colocar na situação, tá? Então vem aqui, ó. O discurso indireto, reported speech, ele é o contrário do discurso direto, obviamente. O que é o discurso direto? É a repetição exata daquilo que a pessoa te falou. É aquele exemplo que eu dei da menina falando mal do vestido da outra. Então veja, ó, ele disse, 2 pontos, abre aspas, eu não quero ir para a escola. Aqui eu estou repetindo as palavras exatas da pessoa. Tudo bem? Então, vamos dar um exemplo com relação a isso na prática para você ver o que você tem que fazer. Imagina que você tem um irmão pequeno. Se você tiver, beleza. Se não tiver, imagine. Aí você tem um irmão pequeno e teu pai na cozinha. Se teu pai for como o meu, você tem que atender o pedido dele imediatamente. O teu pai fala, vai lá acordar o teu irmão para ir para a escola. Você vai, você não questiona. Você chega lá e fala, tá na hora de ir para a escola, para o teu irmão pequeno. E ele olha, abre os olhos e fala para você, eu não quero ir para a escola, com aquele sono. Se você voltar para a cozinha e usar essa frase aqui do discurso direto, você vai virar assim para o seu pai e dizer, eu cheguei lá, chamei ele, mas ele me disse, eu não quero. Você está imitando as palavras exatas do teu irmão. Isso é discurso direto, é repetição das palavras exatas da pessoa. O discurso indireto é você ajustar. Veja, quando você imitou teu irmão, imagina a cena, teu irmão olhou e falou, ele falou eu. Pronome é uma coisa muito importante no discurso indireto. Eu não quero ir para a escola. Quando você vai lá e imita ele pro teu pai, ele falou, eu não quero. Você falou eu. Só que se eu não é você só está repetindo as palavras do seu irmão. No discurso indireto, você não vai usar esse eu. Você vai chegar pro seu pai e falar, eu fui lá. Ele disse que ele não quer ir para a escola. Tudo bem? Então, é isso que a gente tem que ter o cuidado. Agora, fecha aqui para você ver, discurso direto, repetição das palavras exatas, por isso a gente sempre usa aspas, né? Discurso indireto, reported speech, aí eu vou ter que cuidar. Ele disse que quem não quer ir para a escola, o pronome mudou, que ele não queria ir para a escola. Bom, aqui nós temos um problema de interpretação que eu sempre gosto de atacar, tá? É o seguinte. Vamos imaginar que a sua casa seja muito grande, tipo muito grande. Qual é a distância do quarto do seu irmão até a cozinha? Se for uma casa muito grande, vai levar quanto? Muito grande, cara. Quanto tempo leva para você chegar? Olha, eu já tive amigos muito ricos, cara, e vou te dizer, casas enormes. Mas do quarto à cozinha, andando num passo normal, cara, levava o quê? No máximo 30 segundos? Então veja, por que eu estou considerando isso? Porque se o seu irmão, ele acorda, você vai acordar ele, teu pai pediu. Ele fala, eu não quero ir para a escola.
e você vai ter esse tempo para sair do quarto e contar para o seu pai isso, em 30 segundos, considerando que, cara, 30, faz um teste, pega no teu relógio 30 segundos e sai caminhando para ver até onde você vai. Mano, eu tô considerando uma distância muito grande, tá? Mas ainda assim, depois de 30 segundos, o teu irmão continua não querendo ir para a escola. Então o normal é que você dissesse assim, pai, ele disse que ele não quer, né? Ele não quer, ele continua não querendo. Só que, para todos os efeitos de prova, eles gostam que você considere que o tempo verbal vai sempre para o passado. Então veja, você foi lá e falou, ô mano, tá na hora de ir para a escola. Teu irmão falou, eu não quero ir para a escola. Na hora de repetir isso, você vai jogar o verbo no passado. Não, mas ele continua não querendo, mas é assim que a tua prova cobra. Não sou eu. Eu entendo que depende, né? Pegar a informação de alguém e repetir para outro, depende de quanto tempo leva, né? Mas na prova eles querem que você jogue o verbo mais para o passado. Então você vai virar para o teu pai e vai dizer assim, ó, ele disse que ele não queria ir para a escola. Eu sei que dentro desse contexto dos 30 segundos que você levou para chegar, ele continua não querendo, mas eu tenho que te mostrar o que vale para a prova, tá? E para a prova, não sei porquê, se ensina assim. Eu acho errado isso porque não respeita o contexto, né? Você tem que levar em consideração, recebi a informação, quanto tempo leva entre eu pegar essa informação e repetir para alguém? Isso é que vai determinar se eu jogo o verbo mais para o passado ou não. Eu concordo com você. Mas a nossa banca, não. A nossa banca quer que no discurso indireto, se ela pegar a frase tal do texto, no discurso indireto fica como? Você vai ter que mexer no pronome, esse não tem como escapar, e você vai ter que jogar o verbo um pouco para o passado. Dá uma olhada aqui, ó, vou te mostrar. Veja, esses são os verbos que a gente pode normalmente usar no discurso indireto, ou seja, que a gente usa para repetir algo que alguém disse. Por que eu estou dizendo normalmente? Porque você, para repetir algo que alguém disse, pode ser que você fale assim, ele me perguntou se, daí eu vou usar o verbo no passado, hein? Se a pessoa já te perguntou, eu vou usar o verbo no passado. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, olha lá, deixa eu pegar uma canetinha aqui, opa, volta pra cá. Aí, tá aqui. Então, o que acontece? Eu tenho aqui os verbos, mas normalmente eu vou jogar eles pro passado, tá? O verbo tell, vou jogar para o passado para usar. O verbo say, vou jogar para o passado. Que vai significar o quê? Fulano me perguntou se, ou me pediu alguma coisa. Ou o verbo tell, que no passado fica, fulano me disse. Ou o verbo say, que é o verbo dizer, que no passado também fica, fulano me disse. Mas por que esses aqui são os mais comuns? Ué, porque na hora de você repetir algo que alguém disse, você pode dizer, fulano me pediu, me perguntou, me disse, me contou, me explicou, ressaltou, alegou que... Tem uma infinidade de opções para você repetir algo que alguém disse. Mas essas três são as que reinam na sua prova, tá bom? Fecha lá então. Você notou que essas duas aqui têm a mesma tradução? Mas olha só, o verbo tell sempre vem seguido da pessoa para quem se fala. E o verbo say não necessariamente. É só quando alguém falou algo, não foi direcionado nem para você, nem para ninguém, e você está a fim de repetir aquilo que a pessoa disse. Mais fácil te mostrar pelos exemplos, não é verdade? Então vem comigo aqui, ó. Dependendo da frase no discurso direto, que é aquela que repete exatamente as palavras das pessoas, a gente vai ver qual desses a gente vai usar. Tá vendo? Tem uma série de opções, mas vamos lá. Sempre que eu repito as palavras exatas da pessoa, eu vou usar esse cara. Daí eu vou pôr 2 pontos e abre aspas. Quer ver? Ó, repetindo as palavras exatas, usa esse cara, 2 pontos, abre aspas, fecha aspas. Repetindo as palavras exatas, 2 pontos, abre aspas. Beleza? Pegou? Tá. Agora, o que importa aqui? O importa é essa passagem aqui, ó, na hora de eu repetir. Então, sempre a primeira frase de cada exemplo, ou seja, essa daqui, ela se refere às palavras exatas da pessoa que eu vou ter que imaginar que eu ouvi. E a segunda frase vai ser aquela em que eu vou pegar o que eu ouvi aqui na primeira frase e vou repetir para alguém. Entendeu a dinâmica? Pois bem, ele disse, o filme é muito bom. Tá, mas para quem que ele disse? Não tem, olha aqui, ó, ele disse 2 pontos, o filme é muito bom. Imagine a cena, você tá no cinema, você tá do lado da pessoa que você convidou para ir no cinema e a pessoa tá, será que esse filme é bom? Será? Daí você fala, poxa, não sei. Tá saindo da sessão anterior, você tá ali esperando para a sala ser liberada, tem que ser limpa, higienizada, sai uma pessoa sozinha, ela estava assistindo o filme sozinha. E ela pensando alto, ela fala assim, ó, poxa, esse filme é muito bom.
Aí você ouviu por acaso, né? Porque ela não estava falando para você nem para ninguém, a pessoa saiu sozinha. Mas no que ela cruzou com você pensando alto, ela falou: esse filme é muito bom. Você resolve repetir isso para a pessoa que está com você para dar uma segurança. A pessoa que está com você fala: será que é bom? Aí você fala: você viu ali, ó, você viu ali, ó. Aquele cara acabou de sair aqui, ó. Ele disse. Tá, mas ele disse para quem? Para ninguém. Ele só disse. Daí você vai usar, olha aqui, ó, o verbo say. Tá entendendo por que no slide anterior dizia que o verbo say não vem seguido da pessoa para quem se fala? Porque ele indica uma situação em que a pessoa simplesmente falou algo sozinha. Aí na hora de eu repetir, eu vou usar o próprio verbo said e vai ficar: ele disse que o filme era muito bom. Veja que o verbo foi jogado um pouquinho para o passado. Ah, mas o filme continua sendo bom. Pois é, não sou eu que criei isso. Eu também concordo que aqui poderia ser is, tá? Só que na prova, na tua prova, eles querem que o verbinho dê um pulinho para o passado, tá bom? Mas enfim, então você entendeu o que eu quis dizer aqui, ó? Que quando a pessoa fala alguma coisa, eu repito as palavras exatas, eu uso esse verbo, mas quando não foi dito especificamente para ninguém, na hora de repetir eu continuo usando o verbo say. Por quê? Porque quando eu tenho assim, ó, olha o exemplo 2 como vai deixar claro agora. Ele disse para nós. Opa! Está sendo direcionado agora para quem foi dito. Ele disse para nós, estudem para a prova, daí esse é o verbo que eu vou usar. Olha aqui, o verbo tell, que eu uso no passado, vem seguido da pessoa para quem se fala. Então é por isso que esse cara apareceu aqui agora. Ele disse para nós, estudem para a prova. Ele nos disse, seguido da pessoa para quem foi dito, para estudar para a prova. Aqui o verbo ficou assim porque eu tenho imperativo, né? A frase começa direto com o verbo, então é imperativo. Então quando eu digo, ele disse para nós, estudem para a prova, você não vai ter como jogar esse verbo para o passado, né? Você vai dizer, não, ele nos disse para estudar, tá? Legal, né? Então ficou bem claro agora quando que eu vou usar esse carinha aqui e quando que eu vou usar esse carinha aqui. O told tem que ser seguido da pessoa para quem foi dita aquela informação. E aí, a gente tem o último caso, que é quando a gente tem, por exemplo, uma pergunta. Então, ele disse, vocês querem jogar conosco, né? With us, com a gente, com nós, conosco. Então, veja, eu tenho uma pergunta. Se eu tenho uma pergunta, eu não consigo fugir desse cara. Aqui eu usei o verbo ser, porque eu coloquei 2 pontos e repeti as palavras exatas. Mas aqui está dizendo, ele disse, vocês querem jogar conosco? Então, na hora de eu fazer, muito cuidado com o pronome. Muito cuidado com o pronome. Se você se imaginar dentro dessa situação, alguém olha para você, você está com seus amigos e fala assim, eu chego para você e falo, e aí galera, você e seus amigos, querem jogar conosco? E saio. Aí você quer repetir isso para alguém. Chega uma outra pessoa que não estava ali no grupo junto com você e seus amigos e fala, o que aquele louco lá falou? Não, ele só perguntou, ele perguntou se. Não consigo escapar do se. Percebe? Eu virei e perguntei para ti. Você estava aí com 2, 3 amigos. Vocês querem jogar conosco? É uma pergunta de sim ou não. Vocês querem jogar conosco? Sim ou não? Saí. Aí uma outra pessoa pergunta, o que aquele louco ali falou? Não, ele perguntou se. Se quem? Aí veja, eu quando fiz a pergunta olhando para você, eu falei, vocês querem jogar com nós, conosco? Vocês conosco. Na hora de você repetir isso para um amigo teu, você vai ter que dizer o quê? Não, aquele louco ali, perguntou se nós queríamos jogar com eles. Pronome sempre muda. Pronome sempre muda. Então, é por isso que eu digo para tu se colocar dentro da situação, daí você não vai errar. Se você não se colocar imaginando a situação, você recebendo a informação e pegando ela e repetindo para outra pessoa, tu não vai ter sucesso nesse conteúdo, tá? Olha aqui como é que ficou a nossa frasezinha. Ele perguntou para nós, claro, porque eu perguntei aqui, vocês, se nós queríamos, o verbo deu um pulinho para o passado, tá? Isso aí é a tua banca que quer assim. Se nós queríamos jogar com, eles. Então uma coisa que eu preciso que você decore é isso agora. Pronome sempre muda. Vamos lá. Geralmente, quando passamos a frase do discurso direto para o discurso indireto, colocamos o verbo no passado. Isso aqui é uma coisa que a tua banca gosta de fazer. Eu não concordo.
Eu acho que o verbo ir para o passado ou não depende de quanto tempo leva para você repetir o que for dito. Mas a banca quer trabalhar assim, nós vamos fazer do jeito dela, porque a gente quer lograr êxito, tá? E se o verbo já estiver no passado? Coloca ainda mais no passado, que é o past perfect. Ó como é que fica. O exemplo vai deixar super claro. Ela disse, eu vi um fantasma. Eu já sei que essa frase está no passado, porque o passado de see é só, tá? Mas na hora de eu fazer a passagem, bom, você já sabe que o pronome sempre muda, né? Ela disse, eu vi um fantasma. Você tem que imaginar a mocinha falando isso. Na hora de eu repetir o que ela disse que eu vi um fantasma? Não. Ela disse que ela tinha visto um fantasma. O past perfect é caracterizado pelo uso do had, mais um verbo qualquer na terceira forma. Lembra disso? Tá aqui, ó. Entendeu? Então o que acontece? E aí eu vou usar a terceira forma do verbo ver, que é seen, né? Então por isso que ficou o had seen. Então, isso é uma dinâmica das provas. Eles querem isso, eles querem que você jogue o verbo mais para o passado, tá bom? Então beleza, mas o mais importante está aqui, ó, que eu vou ressaltar isso agora de novo. Pronome sempre muda. Ó, pronome sempre muda. E o verbo, aqui eu deixei no presente, porque também a frase pede isso. Então, dependendo do que se quer dizer, não passamos o verbo para o passado. Eu nem queria que isso aqui fosse regra, na verdade. Na verdade, dependendo do que se quer dizer e de quanto tempo leva para você repetir o que alguém disse, o verbo vai ou não para o passado. Mas vamos ver essa frase. She said, I go to the beach every weekend. Ela disse, eu vou à praia todo final de semana. Veja, se ela continua indo à praia todo final de semana, não tem por que eu jogar esse verbo no passado. Daí eu vou repetir, ela disse que ela vai à praia todo final de semana, porque ela continua indo. Então veja, também depende um pouco da mensagem, ou também depende de quanto tempo decorreu, mas pode decorar isso aqui. O pronome sempre muda, sempre. O que na verdade pode ser um baita de um bizu na tua prova, né? Se o cara pega uma frase do texto, pede o discurso indireto, o reported speech, e você viu que ele deixou os pronomes iguais, não precisa nem perder tempo tentando entender a frase. Tá errado. Pronome sempre muda para fazer o ajuste da mensagem. Dá uma olhada aqui, ó. Tá explicado esse negocinho aqui, ó. Cuidado com os pronomes. Eles mudam. Eu deveria ter colocado aqui no meio, eles sempre mudam para que a frase faça sentido. Lógico. Veja só, o John disse para mim, eu falo com o presidente todos os dias. Quem que fala? O John. Porque ele disse para mim, e quando eu ponho 2 pontos, abre aspas, aqui é a repetição exata das palavras do John. Então é ele que fala com o presidente, tá? Mas aqui eu estou repetindo as palavras dele, então ele usou o pronome eu. O John disse para mim, eu falo com o presidente todos os dias. Mas está muito claro que esse eu se refere ao John. Na hora em que eu vou repetir estas palavras aqui do John, eu vou dizer, o John me disse, porque ó, ele disse para mim. Então o verbo told é seguido sempre da pessoa para quem foi dito algo. Ele me disse que quem fala, ó, que ele fala com o presidente todos os dias. Ah, mas e se passou muito tempo de quando o John me disse isso, já faz 2 anos que eu não vejo ele, e eu quero repetir o que ele me disse para um outro amigo. O cara virou para mim e falou, poxa, e o John, cadê? Aí eu falo para você, não, a última vez que eu falei com o John, ele me disse que ele, bom, ou ele me disse que ele fala com o presidente todos os dias, porque ele continua falando, ou se passou muito tempo e eu já não sei mais, eu vou dizer, olha, a última vez que eu falei com ele, ele me disse que ele falava com o presidente todos os dias. Então, olha lá, eu posso tanto ter o verbo no presente, como eu também posso ter ele flexionado no passado. Vai depender de quanto tempo decorreu entre eu ouvir esta frase e eu repetir ela para uma outra pessoa. Tudo bem? Não para o John, lógico, né? Estou pegando a informação do John e repetindo para outra pessoa. Legal? E aí aqui nós temos um texto, né? Um trecho de um texto da nossa prova de 2021, para a gente ver como é que funciona isso, tá? Então tá aqui o trechinho do texto, você tem aqui, aqui é o título, tá? Deveria estar em negrito, e aí um trechinho aqui que foi cortado para aquilo que nos interessa. Olha o tamanho da bronca! Dá uma olhada aqui, questão super autêntica, original, da prova de 2021, não fui eu que criei, para provar para você que esse assunto cai. Caramba, e agora? Vamos dar uma olhadinha. Então vamos ler primeiro o texto aqui para a gente se inteirar do que está dizendo, tá? Vamos lá.
Lockdown named 2020's Word of the Year by Collins Dictionary, ou seja, lockdown é nomeada como a palavra de 2020 do ano pelo dicionário Collins, ou seja, o dicionário Collins escolheu a palavra lockdown como a palavra do ano de 2020. Ele vai explicar por quê, e o trecho do texto diz: Language is a reflection of the world around us, and 2020 has been dominated by the global pandemic, says Collins language content consultant Helen Newstead. We have chosen lockdown as our word of the year because it encapsulates the shared experience of billions of people who have had to restrict their daily lives, in order to contain the virus. Lockdown has affected the way we work, study, shop, and socialize. It is not a word of the year to celebrate, but it is perhaps one that sums up the year for most of the world. Bom, tá dizendo assim, abre aspas, já é a palavra de alguém, ó. Língua não é um reflexo do mundo, não, a linguagem é um reflexo do mundo ao nosso redor, e 2020 foi dominado pela pandemia global. Disse quem? A consultora de conteúdo linguístico da Collins, Helen Newstead. Ou seja, essa Helen Newstead trabalha para Collins, para o dicionário Collins. Abre aspas, ela continua falando. Nós escolhemos lockdown como nossa palavra do ano, porque ela, a palavra lockdown, encapsula, ou seja, ela resume, né? Ela engloba a experiência compartilhada de bilhões de pessoas que tiveram que restringir suas vidas diárias a fim de conter o vírus. Lockdown afetou a maneira como nós trabalhamos, estudamos, compramos e socializamos. Não é uma palavra do ano para se celebrar, mas é, talvez, uma que resuma o ano para a maior parte do mundo. É mais nesse sentido que eles escolheram como palavra do ano, não porque para celebrar. E aí vem, ó, o discurso indireto da frase. Nós escolhemos o lockdown como nossa palavra do ano, porque ela resume a experiência compartilhada de bilhões de pessoas. É o quê? Como é que eu vou pegar essa frase que está com as palavras exatas da Helen e vou repetir para outra pessoa? Bom, então o primeiro ponto é dizer, a Helen Newstead disse que. E veja, ela disse, ela não disse especificamente para alguém. Então tá, primeiro ponto, não é uma pergunta. Então a Helen Newstead perguntou se. Perguntou se? Não, tá errado. Ela me disse, mas ela disse para uma pessoa? Não, então tá errado. Então ela disse que. Opa, ela disse que tá certo, ela disse que tá certo, ela disse que é beleza, tá? Agora veja, nas palavras dela, nós escolhemos o lockdown. Nós quem? Ela com a galera do dicionário Collins. Então esse nós tem que se transformar. Tô repetindo a palavra dela, eu vou dizer não. A Helen Newstead disse que eles escolheram. Então tem que ter um they. Bom, tá aqui o they, tá tudo certo. Dessas aqui a gente já eliminou, né? Já eliminou essas frases. Tá aqui o they, tá aqui o they. Por enquanto tá tudo certo. Aí eu te falei que nossa prova gosta de jogar a estrutura verbal um pouquinho pro passado. Isso aqui é present perfect. Bom, com certeza present perfect não tem a ver com futuro, então já vou eliminar a letra A. Agora veja, we have chosen. Então eu vou pegar esse have e vou jogar para o passado. Vai ficar had chosen. Opa, as duas estão corretas. Então, por enquanto, letra D e letra E, elas estão nesse quesito corretas. Agora, só isso aqui que está me incomodando, né? Disse para mim, said me. Se eu for bem falar a verdade para vocês, isso aqui não existe. Não existe said me. Então aqui a gente já ficou com a letra D. Vamos ler ela inteira? Helen Newstead said that. Ela disse que eles tinham escolhido o lockdown como a palavra do ano deles. Ó, o our virou their. Certinho, pronome sempre muda. Porque ela encapsulava, ó, verbo no presente. Te falei que ele joga para o passado. A experiência compartilhada de bilhões de pessoas. Então aqui, de fato, a resposta correta é a letra D, seguindo todas as orientações que eu te falei, que pronomes sempre mudam e que a nossa prova, a nossa banca tem mania de pegar os verbinhos, ó, e jogar um pouquinho mais para o passado. Não tem erro, se você for com esse bizu, você vai se dar bem. Está presente ali para você, tanto é chamado de if clauses, que são orações com a partícula if, portanto orações com a palavrinha se, né? Ou conditional sentences, que são frases condicionais. E o próprio nome já indica o que elas fazem, né? Uma frase condicional tem dentro dela uma ideia de condição, portanto um se. Veja,
Toda vez que a gente fala de condição, isso implica num se. Se escreve se, S-E, mas a gente fala se, né? Se chover. Se chover, não irei à praia. Quando eu digo se chover, não irei à praia, estou colocando uma condição para que eu vá à praia. Então veja, a frase condicional tem a ver com isso, mas tem coisas que não te falaram e que a gente vai acrescentar na aula de hoje, aliás, uma de duas. A primeira é hoje e depois a gente continua no próximo segmento. Então veja, as frases condicionais tratam de condições de algumas coisas acontecerem. Então, se chover, não irei à praia. A condição para que eu vá à praia é que não chova, certo? Então é isso, se chover, não irei. E na verdade, o se não é a única palavra que indica condição. Isso a gente vai ver bastante claro também na nossa próxima aula. Mas, por exemplo, na frase, se chover, não irei à praia, eu posso dizer, por exemplo, irei à praia contanto que não chova. Né? Ou então, irei à praia a menos que chova. A menos que chova. Né? Ou então, a não ser que, ou na condição de que, né? Ou supondo-se que. Então veja, existem várias opções para substituir o if na hora de dar uma ideia de condição, mas o if é realmente o mais recorrente, o que mais cai nas provas. E ele tem um sinônimo. Então dá uma olhadinha aqui na sua tela para eu te mostrar. If clauses. O que é uma clause? Clause é uma oração. Então o que são if clauses? Orações com a partícula if. E o que significa if? If significa se. Mas veja, esse cara tem um sinônimo. O if também é sinônimo de weather. Se escreve assim, weather. Poxa, se if é se e if é weather, logo weather é se. Lógico, lógico. Agora, muito cuidado com essa palavrinha aqui que eu te trago como sinônimo de weather. Porque SpaceX tem uma prova de alto nível, vai querer nos pegar. E já aconteceu recentemente de uma prova cobrar assim, ah não, eu posso, o weather sempre é sinônimo de if, ele só significa se. Na verdade não. Cuidado com o sentido da frase, porque a palavra weather pode compor uma conjunção que terá uma ideia concessiva, né? Na função de um contanto que, embora, tá? Então vai depender do contexto. Então, sim, o weather é sinônimo de if, desse jeito que está escrito aqui, porque existe o tal do weather que fala do tempo, né? What's the weather like? É outra escrita, tá? Esse weather que a gente escreveu aqui na telinha, você já vai ver de novo. Ele é sinônimo do se, dependendo do contexto, tá? E aí, quando a gente volta a falar de frases condicionais, veja, é por isso que existe também na área do direito, por exemplo, cláusula condicional. O que é uma cláusula condicional ou condicionada? Por exemplo, quando você vai fazer uma venda de alguma coisa, você pode colocar uma cláusula condicionada. Eu fiz isso com um carro que eu tinha, só para te mostrar essa ideia de condição, tá? Então tinha uma caminhonete que meu irmão gostava muito, 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 e enfim, ela bebia um monte, né? Motor 6 cilindros, aquelas coisas assim, né? E era uma caminhonete importada e tal, e eu falei, putz, me apertei de grana, falei, vou vender pro meu irmão, tem um irmão que é delegado. E aí ele comprou, mas cara, era uma caminhonete que eu demorei muito para achar, né? Eu não queria que ela saísse da família. Então eu coloquei no contrato de venda uma cláusula condicionada. Então eu criei uma condição, e você pode fazer isso, porque quando você faz uma venda de alguma coisa tua, esse é um contrato entre particulares, né? Você vai definir como vai funcionar esse contrato de compra e venda. Então veja, eu coloquei uma cláusula condicionada de que se o meu irmão não quisesse mais o carro, ele tinha que me oferecer primeiro, antes de tentar vender para uma outra pessoa qualquer, antes de vender para um terceiro. Tá? Tinha que oferecer para mim, cláusula condicionada, beleza, e ele aceitou, não, tudo bem, se eu não quiser mais o carro, você vai ser a primeira pessoa que eu vou oferecer. Ah, mas e se ele não respeitar isso, professor? Bom, daí eu entro com uma ação na justiça e desfaço a negociação. Se ele vender um carro para um terceiro, eu me atravesso, azar do outro, azar. Né? Se tem uma cláusula condicionada, ela tem que ser respeitada. No fim das contas, o carro nunca voltou para mim, porque ele morava numa cidade que teve uma tempestade de bolas de gelo, uma tempestade de chuva de gelo, que eram bolas de gelo do tamanho de bolas de tênis, e o carro estava no tempo. Não é que quebrou, sabe assim, gente, arrancou os retrovisores fora, afundou a lataria, explodiu todos os para-brisas, os vidros do carro, entendeu? Então, destruiu, não valia a pena o conserto de tanto estrago, ficou no tempo. Imagina, lá daquela altura vem bola de gelo do tamanho de uma bola de tênis, mano, né? Nem você pode sair, porque se pegar uma na tua cabeça te mata.
né? Foi decretado estado de calamidade na cidade, foi muito sério o que aconteceu, foi notícia no Brasil inteiro e perdemos o carro, né? Mas faz parte. Então, é isso. Agora, vem aqui comigo. Então, esse whether, ele pode fazer a vez do if. E quando a gente fala de frases condicionais, existem 3 tipos básicos. Por que eu estou dizendo que são 3 tipos básicos? Porque existem mais de 3 tipos, mas esses que nós vamos começar o nosso estudo são os 3 tipos básicos, tudo bem? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Frases condicionais, nós vamos falar delas tanto do aspecto do significado quanto da estrutura ao mesmo tempo. Porque é a estrutura que vai definir o que ela significa. Meaning é a palavra significado. Olha só as frases condicionais do tipo 1. Elas têm um outro nome, aliás, já deixa eu colocar os nomes aqui para você. As frases condicionais do tipo 1 podem vir na sua prova com o nome de first conditional, tá? Então, às vezes ele pergunta isso. Ah, qual é a forma do first conditional da frase tal do texto? Então, evidentemente que se ela é o tipo 1, ela é first, o tipo 2 é chamado de second conditional. E o tipo 3 é chamado de terceiro condicional ou third conditional, tá? Então, eles têm esses nomes, first, second e third conditional, tá bom? Que é a mesma coisa que dizer tipo 1, tipo 2, tipo 3. Type 1, type 2, type 3. O tipo 1 das frases condicionais, também chamado de first conditional, não trata só de condição, queridos. Olha aqui para mim uma coisa que nunca te contaram na vida. As frases condicionais, além de indicarem uma condição, evidentemente, elas têm um se estudar, passará, né? Mas elas tratam das chances de algo acontecer. Ninguém te contou isso, pô. Então não é só uma condição, elas tratam das chances de algo acontecer. Primeiro condicional, grandes chances de algo acontecer. Então pode nascer uma pergunta interpretativa na tua prova que não está nem aí para a questão da condição em si, mas quer saber se aquela frase indica grande ou poucas chances de algo acontecer. Fecha aqui para você ver então o nosso primeiro caso. As frases condicionais do tipo 1 são as que indicam grande chance de algo acontecer ou grande chance de que algo se realize. Veja como faz sentido. If you study hard, you will pass. Bom, vamos aos macetinhos, tá? Primeiro, a frase quer dizer, se você estudar muito, você passará. Concorda que tem a ver com grande chance? Se você estudar muito, há grandes chances de que você passe. É isso. Então, as frases condicionais, elas tratam disso também, tá? Deixa eu pegar aqui uma borrachinha agora, peraí. Deu. Olha lá. E aí, o que acontece? Então, além de tudo, você concorda que eu posso tanto dizer assim, ó, se você estudar muito, você passará, mas eu posso começar a minha frase daqui. Eu posso começar a minha frase daqui para lá e pegar todo esse bloco e colocar depois. E daí eu digo, você passará se você estudar muito. Ou seja, tanto faz começar minha frase com if ou não, mas tem um macete aqui que já caiu na prova. Se a frase começar com if, tem que ter a vírgula. Tem que ter essa vírgula separando as duas orações. Se a frase não começar com if, se eu começar, por exemplo, daqui para lá, e aí pegar esse bloco todo aqui e jogar aqui atrás, não pode ter a vírgula. Começou com if, tem vírgula. Não começou, não pode ter. E se vier faltando na prova e deveria estar ali, tá errado de propósito. Tá? E se ele colocou a vírgula quando ele não deveria, porque eu peguei esse bloco todo e joguei lá, o if ficou no meio da frase, daí não pode ter a vírgula. Tá? Daí ele está criando um erro de propósito se ele fizer isso. Tá bom. E aí, ao olhar para essa frase, você vê que a estrutura das frases condicionais do tipo 1 são geralmente formadas por um verbo no presente, ó, present, de um lado da frase, com futuro do outro. Então, esse assunto ficou para o final do nosso curso, porque sem o embasamento teórico que a gente já tinha dos tempos verbais, tu não consegue fazer. Olha aqui a próxima, negativa. Já sei que no presente, na negativa, o auxiliar é don't ou doesn't. Já sei que o negativo de will é won't. Continua sendo a mesma estrutura. Eu continuo tendo presente de um lado e futuro do outro. Mas olha o que a frase quer dizer. If you don't study hard, you won't pass. Se você não estudar muito, você não passará. Ou seja, se você não estudar muito, as chances são grandes de que você não passe. Tá? Então é isso. E aí fica aquela pergunta, né?
Poxa, professor, mas é sempre assim? Se a minha frase começa afirmativa, ela tem que terminar afirmativa? Se ela começa negativa, ela tem que terminar negativa? Não dá para misturar, não? Bom, o primeiro passo que eu quero que você veja com essas duas frases é que eu tenho presente de um lado e futuro do outro para indicar grandes chances de algo acontecer. Mas dá para misturar sim. Olha aqui, ó. Vou misturar afirmativa com negativo para você ver. Vamos começar com o negativo desse lado da frase e depois da vírgula com o afirmativo. Veja se essa frase não faz sentido, só que eu tive que ajustar o vocabulário, né? If you don't study, you will fail. A palavra fail, que é muito usada no âmbito militar para dizer falhar, falhar numa missão, por exemplo, mas ela também é usada no meio acadêmico para indicar quando a pessoa reprova, quando você não passa numa prova, não passa de ano na escola, né? E aí tem gente que fala, ah, o fulano reprovou. Tem lugares do Brasil que falam, o fulano rodou, fulano tomou pau. Então depende do lugar, mas tudo tem a ideia de falha acadêmica. O verbo fail traduzido ao pé da letra, ele é o verbo falhar, que dentro desse contexto aqui tem a ver com reprovar, enfim, não passar no exame. Então olha lá, se você não estudar, você falhará. Poxa, mas essa frase, apesar de uma parte dela estar na negativa e a outra estar na afirmativa, ela continua indicando aquilo que as frases condicionais do tipo 1 indicam, que são o quê? Grandes chances de algo acontecer. Veja, continua sendo de um lado da frase presente e do outro lado da frase futuro. Só que tem de um lado presente na negativa e do outro futuro na afirmativa. Dá para inverter? Dá sim, dá uma olhada. If you study, you won't fail. Se você estudar, você não falhará. Continua sendo presente na primeira parte, futuro na segunda. Só que agora a primeira parte é afirmativa e a segunda é negativa. Tranquilaço, né? Tranquilaço. Então, essas são as frases do tipo número 1. Mas agora eu vou fazer um raciocínio com você. Então, vamos lá. Tudo bem, entendi, tio Rê, começou com if, tem que ter a vírgula. Tudo bem, entendi que de um lado eu tenho o presente, do outro eu tenho o futuro, né? Entendi que dá para misturar, afirmativa, um pedaço da frase afirmativa, negativa e tal, contanto que faça sentido. Mas agora vamos fazer um raciocínio que a gente fez faz tempo e eu preciso repetir ele porque ele influencia aqui também. Frases condicionais do tipo 1, first conditional, indicam grandes chances de algo acontecer. Grandes chances. Mas então, peraí. Vamos retomar um raciocínio que a gente fez há muito tempo atrás. Fecha lá. Se eu convidar você... Se eu convidar você... Deixa eu fazer mais bonita a minha letra aqui. Se eu convidar você para bater um papo, eu digo, ó, vamos tomar um café aí e vamos falar sobre um tempo remoto da humanidade. Uma época remota. Um tempo remoto, uma época remota. Eu quero falar com você sobre o presente, passado ou futuro? Tempo remoto. Época remota. É passado. Então tá bom. Então vamos pôr lá, passado. E se eu virar para você e falar assim, ó, cara, Mega Sena tá acumulada, loteria tá acumulada, Loto Fácil, Mega Sena, sei lá qual que você joga. Aí eu falo, pare com isso, pare de apostar o teu futuro na sorte. Até porque o pessoal que da matemática já calculou. É muito, mas muita ênfase no muito. Muito difícil você ganhar sozinho na loteria. Tá? E aí eu digo assim para você, pare com isso, vá lá construir o teu futuro, vá lá construir a tua renda, vá fazer os seus investimentos, e eu digo assim para você, existe uma chance remota de você ganhar na loteria. Chance remota é mais ou menos chance? Pô, uma chance remota é menos chance, então fecha lá. Então, ó, menos chance. Por que você está fazendo esse raciocínio, tio Rê? Para você constatar de novo comigo o seguinte, se as frases condicionais do tipo 1, que estão no presente e no futuro, indicam grandes chances de algo acontecer, e se eu pegar a estrutura e jogar ela para o passado, o que vai acontecer? Vai indicar menos chance. As frases condicionais do segundo caso, do tipo 2, indicam menos chances de acontecer. Portanto, o que vai acontecer com a estrutura? A estrutura vai para o passado. Olha como é que fica. As frases condicionais do tipo 2 indicam poucas chances de algo acontecer. Bom, se é pouca chance, já sei uma coisa. Eu vou pegar a estrutura que antes estava no presente e vou jogar para o passado. Olha o que nasceu aqui. Olha como faz todo sentido que na dinâmica da língua inglesa, jogar uma estrutura para o passado diminui as chances de algo acontecer. If you studied, you would pass. Se você estudasse, você passaria. Essa frase aqui tem um verbo no passado e aqui tem esse would, que não tem tradução de nada, mas ele faz o verbo que venha depois dele terminar em ia.
Então veja, o que a gente já sabe do nosso macetinho? Começou com if, tem que ter vírgula. Tem que ter. Porque eu posso começar minha frase daqui, ó. Daqui para lá, tá? Agora, essa frase, if you studied, you would pass. Se você estudasse, você passaria. É a mesma coisa que dizer que você passaria se você estudasse. Só que se esse bloco vier para cá, não terá mais a vírgula. Tudo bem? Então, olha que tranquilo. E essa é uma frase que indica poucas chances de acontecer. Tanto é essa estrutura que quando você vai cogitar, né, porque a gente às vezes gosta de imaginar, de fantasiar um pouquinho, e quando você vai fantasiar que você ganha na loteria, por exemplo, aí o que você fala? Você fala assim, ó, essa estrutura que você usa, porque está falando de poucas chances. Se eu ganhasse, ó, verbo no passado, se eu ganhasse na loteria, eu pararia de estudar, eu viajaria o mundo, eu aplicaria a maior parte do dinheiro para amparar o meu futuro, eu compraria uma casa nova para os meus pais. Enfim, é exatamente essa estrutura que a gente está estudando. E por que você usa isso para falar da loteria? Porque você já sabe que tem poucas chances, né? Então tá no plano da hipótese, é hipotético. Puxa, se eu ganhasse, eu estou imaginando essa situação, tá? Então poucas chances de acontecer. Igualzinho o português. Então olha aqui, ó. E aí eu tenho uma frase que está inteira afirmativa, veja, verbo na afirmativa, mas ela pode estar inteira na negativa. If you didn't study, you wouldn't pass. Ó, se você não estudasse, você não passaria. De qualquer forma, antes da vírgula nas duas frases eu tenho uma estrutura de passado e depois da vírgula eu tenho o tal do would, seguido de um verbo qualquer na forma básica, e ele vai dar para esse verbo aquilo que no português equivaleria a um ia, faria, estudaria, compraria. Dá para misturar, tio Rê? Dá para misturar presente, afirmativa com negativa? Dá sim, contanto que a frase faça sentido. Veja, comecei com negativo, terminei com afirmativo. If you didn't study, you would fail, né? Se você não estudasse, você falharia, ou você reprovaria. Ou, aqui comecei com afirmativo e terminei com negativo. If you studied, you wouldn't fail. Se você estudasse, você não falharia. Tudo bem? Então dá para misturar sim, e isso cai na nossa prova. E aí, se você está fazendo esse raciocínio, você está certo. Se você está pensando, não, mas então peraí. Então no tipo 1, eu tenho uma frase no presente com outra parte no futuro, mas indica grandes chances de acontecer. Então, no tipo 2, o tipo 2 nada mais é do que, para eu diminuir as chances, eu jogar a estrutura para o passado. Então, aqui vai estar no passado, e aqui eu usei um tal de would, que é o passado de will. Então, se eu eliminar as chances de acontecer, veja, seta para cima, grandes chances. Setinha para baixo, poucas chances. E nenhuma chance, basta continuar nessa pegada. Quando nós estudarmos o tipo 3 das frases condicionais, você vai ver que foi assim. O tipo 1 gerou o tipo 2 simplesmente jogando a estrutura mais para o passado. Porque a gente viu que ao jogar a estrutura para o passado, eu diminuo as chances de acontecer. Daí eu pego o tipo 2 que já está no passado e jogo mais para o passado. Vai nascer o tipo 3, que vai ser formado pelo past perfect. Tenho certeza que você lembra desse cara. Mais um past modal, que a gente também já estudou, mas daí eu vou estar falando de algo que é meramente hipótese, sem chance alguma de acontecer. Então agora, a gente já pode devagarinho caminhar aqui para a nossa questãozinha da nossa prova de 2018, questão originalíssima, e esse texto aqui a gente ainda não tinha visto. Então, esse texto aqui nós vamos fazer a tradução dele. É um pouquinho maior, e aí a gente tem a nossa questão, que olha aqui o que está na nossa questão. Ele cobrou justamente uma frase do texto, que é uma frase condicional, para ver se você entende dessa matéria. Então vamos lá. Olha o que ele diz aqui no título do texto. The Photography Exercise Book by Bert Craiges. Veja, o que está pedindo o meu substantivo? O livro de exercícios de fotografia do Bert Craiges, quer dizer, ele que é autor do livro. E aí tem um subtítulo que diz Training your eye to shoot like a pro, treinando seus olhos para tirar fotos. Shoot aqui é no sentido de fotografar, como um profissional, tá? Então, supostamente existe esse tal de Bert Craiges, né? Que criou um livro para ensinar você a tirar fotos como um profissional. E aí ele diz o seguinte aqui no nosso texto. Vamos dizer. A while ago, I was asked if I'd like to have a look at the Bert Craiges book. My initial thought was that it would be pretty much be like a list of try these exercises. Well, in a way, it is, in that you really need to go out and try the exercises, not just read about them.
In much the same way that my piano playing won't improve by just buying more books about playing the piano. Try the technical exercises. A desk lamp and an egg really can teach you an enormous amount about the realities of lighting, shadows, and reflected light. I've been a pro photographer since 2004, and taking the time to do some of the exercises has been of real benefit. Bom, olha o que ele está dizendo então, já vimos o título, né? Há algum tempo atrás, me perguntaram se eu gostaria, verbo no passado, if com would. Então tá aqui o segundo caso das frases condicionais, tá? Há algum tempo atrás, eu fui perguntado, no sentido de que me perguntaram, se eu gostaria de dar uma olhada no livro do Courageous Book. Meu pensamento inicial foi que seria muito, it would pretty much be, que seria muito como uma lista de exercícios de tente isso. Então, uma lista de exercícios para você tentar praticar. Bem, de uma maneira, na maneira de que você realmente precisa sair e tentar os exercícios, né? Experimentar, não somente ler sobre eles. Da mesma maneira, in much the same way, da mesma forma que a minha habilidade com o piano não irá melhorar somente ao comprar mais livros sobre tocar o piano. Tentar os exercícios técnicos, por exemplo, ele dá aqui, uma lâmpada de escrivaninha e um ovo realmente pode ensinar você uma quantidade enorme sobre realidades, né? Sobre a realidade de iluminação, sombras e luz refletida. Eu tenho sido um fotógrafo profissional desde 2004 e tirando algum tempo para fazer alguns dos exercícios, né? Tirar algum tempo para fazer alguns dos exercícios foi de benefício real. Então tá falando de um cara aqui que ele é um fotógrafo profissional, ou falaram para ele do livro, ele resolveu comprar o livro e ele, ao aplicar os exercícios do livro, falou, não, funciona mesmo. São coisas bacanas, é para ser feito, mesmo ele sendo um fotógrafo profissional. Daí ele termina o texto dizendo assim: A well-written book that is packed with useful images to illustrate the matters at hand. It's nice to see the author didn't fall into the trap of only including perfect photos. You will look at some and think, I could do better than that. Good. It's a book for people who want to take more photos and increase their satisfaction from doing so. Definitely one to try if you feel you're perhaps clinging to some of the technical aspects of photography as a bit of a safety blanket to avoid the fluffy artsy stuff. Nossa senhora, o que ele diz aqui então? Um livro bem escrito, que está cheio de imagens úteis para ilustrar as questões the matters at hand, né? As questões à mão. Então, o livro tem muitas coisas que estão ali à mão. É legal de ver que o autor não caiu na armadilha de somente incluir fotos perfeitas. Você olhar para algumas e pensar, eu poderia fazer melhor do que isso. Que bom, ele diz. É um livro para pessoas que querem tirar mais fotos e aumentar a sua satisfação ao fazê-lo. Definitivamente um para experimentar, se você sentir que você provavelmente, né, talvez, perhaps, esteja se prendendo a alguns aspectos técnicos da fotografia como uma espécie de cobertor de segurança para evitar as coisas artísticas fofinhas. Enfim, ele termina com esse raciocínio aqui que eu achei particularmente meio esquisito, mas não vem ao caso porque a questão é sobre o parágrafo 1. Olha só o que ele diz. What is the question the author refers to when he says, I was asked if I'd like to have a look at Bert Courageous' book. Então, qual é a pergunta que ao qual o autor se refere quando ele pergunta assim, quando ele diz, né? Eu fui perguntado se eu gostaria de dar uma olhada no livro do Bert Courageous. Então, veja, ele está contando o que falaram para ele. Isso aqui é uma mistura de frases. Olha que coisa mais linda que isso aqui caiu na nossa prova recente. Isso aqui é uma mistura de conteúdos, de discurso indireto com frases condicionais. Então tem uma frase no texto que diz, né? Eu fui perguntado. Quer dizer, alguém fez a pergunta para ele. Eu fui perguntado se eu gostaria de dar uma olhada no livro desse cara aqui. Então, qual foi a pergunta que fizeram para ele? É isso que a questão quer saber. Qual é a pergunta que realmente fizeram? Bom, se ele diz agora, vem aqui, fecha na frase. Se ele diz, eu fui perguntado se eu,
if I'd like. Você tem que saber que esse apóstrofo D é a forma contraída de would. Eu fui perguntado se eu gostaria. Então alguém olhou para ele e perguntou, você gostaria? Esse cara vai ter que aparecer na pergunta. Vai ficar, would you like? Ó, você gostaria de? Would you like to have a look? Você gostaria de dar uma olhada no livro do blá blá blá? Tenho que começar assim porque essa estrutura já está presente na frase dele. Então agora eu olho para cá e ficou tudo muito fácil, né? Não é did you like, você gostou. Não é se você deveria gostar. Não é precisar, need é o verbo precisar. Opa, olha aqui, ó. Olha o would you like. E não é do you like, você gosta. Realmente aqui a nossa resposta ficou a letra D. Uma questão que ela não é muito fácil não, e ela envolve você saber tanto da parte de discurso indireto, né? Porque aqui a gente está fazendo um processo de engenharia reversa. Ele já te dá uma frase no discurso indireto e pergunta, tá, qual foi a pergunta que gerou isso aqui? Tá? Bem legal. E além de tudo, entender de frases condicionais, o if, para saber os elementos que compõem a frase. Porque nós vimos que as frases condicionais, elas tratam das chances de algo acontecer, certo? Elas tratam das chances de algo acontecer. Vou colocar exemplos aqui para você. Então, além de elas imporem uma questão de condição, obviamente, porque elas são frases condicionais, elas implicam num se, né? E hoje você vai ver comigo todas as possibilidades de você dizer, né, de indicar uma condição numa frase que não necessariamente é usando o se, tá? Mas as frases condicionais, obviamente, falam de condição, mas ao mesmo tempo elas tratam das chances de algo acontecer, tendo uma importância adicional aí na questão de interpretação do texto. A gente já sabe que interpretação do texto não vem dissociado de aspectos gramaticais e é esse tipo de coisa que está validando isso, né? Então dá uma olhadinha aqui, ó. If clauses, conditional sentences, vamos recapitular o que a gente viu. Vou até já criar um macete aqui para você, olha só. Nós vimos que no caso das frases condicionais do tipo 1, first conditional, ou tipo 1 mesmo, do lado do if eu tinha o tempo verbal do presente. E lá do outro lado da frase eu tinha o would, por exemplo, somado a um outro verbo na forma básica, tá bom? Agora vamos acrescentar um pouquinho mais aqui, ó. Essa seta pode ir e vir. Significa que eu posso tanto começar com if, como eu posso começar a frase pelo would. Mas se começar por if, tem que ter a vírgula, lembra? Perdão, peraí, vamos de novo aqui. Primeira frase condicional, o que eu tô falando? Então, do lado do if, eu vou ter verbo no presente com will do outro lado, tá? Will, que é futuro. Aí sim, seguido de verbo na forma básica. Vou pôr aqui basic form, tá? Então veja, will mais verbo. Essa setinha vai e volta porque eu posso começar a minha frase com will. Ah, mas eu posso também ter aqui uma frase com going to? A gente estudou, né, tio Rê, que o going to também é futuro. Pode também, seguido também de verbo na forma básica, tá? O caso número 2 não nasceu exatamente disso? De eu pegar as estruturas que estão ali e jogar um pouco mais para o passado. Então, se começar por if, o verbo que vem depois tem que estar no passado. E lá do outro lado, daí sim, eu vou ter esse would seguido de verbo na forma básica também. Mas deixa eu te dar um outro bizu aqui, ó. Às vezes aparece esse could. Então tanto faz ter o would ou o could. Tô pegando as frases do primeiro caso e para gerar o segundo eu tô jogando elas mais para o passado. Então, para gerar o terceiro caso, basta eu jogar a frase do caso 2 mais para o passado. Vai nascer uma estrutura na qual do lado do if eu tenho past perfect. E lá do outro lado eu vou ter uma coisa que eu estudei com vocês, chamado past modal. Lembra? Eu vou poder ter aqui do outro lado da frase, por exemplo, o would, que vem somado ao have, para somente depois ter um verbo aqui na terceira forma. Lembra disso? E aí eu saio de um caso número 1, em que a frase indica grandes chances de acontecer, setinha para cima. Vou para o caso número 2, em que indica poucas chances de acontecer, e nenhuma chance de acontecer no caso número 3. Mas o caso número 3 tem uma vantagem muito legal que eu vou poder te falar. E essa vantagem é a seguinte, é exatamente igual ao português. Ele é um caso que estruturalmente ele é mais complexo, mas ele é de todos o único que realmente você pode traduzir ao pé da letra, tá? E que funciona exatamente como no português. Olha só que legal, fecha aqui na telinha. Casos condicionais das frases do tipo 3, ou também chamados de third conditional.
As frases condicionais do tipo 3 indicam algo impossível de se realizar. E por que a gente então chama de possibilidade irreal? Porque é você falando o contrário do que realmente aconteceu. Veja, vou dar um exemplo muito prático que não tem a ver aqui, porque os exemplos aqui da nossa aula são voltados para falar de você estudar ou não, né? Porque eu quero embutir na tua cabeça essa mentalidade de você estudar muito. Mas vamos pensar num outro contexto, tá? E esse contexto é o seguinte, vamos imaginar que um amigo seu foi a uma festa, bebeu demais, passou mal, tá? Bebeu demais na festa, passou mal. Às vezes pode acontecer um lapso, um deslize, né? Com quem, por exemplo, toma álcool, né? Eu não bebo álcool, então não tem chance disso acontecer comigo. Mas vamos lá, né? Aí esse teu amigo, ele bebeu demais e ele passou mal. Veja, já aconteceu. Ele bebeu e ele passou mal. No dia seguinte, ele tá com aquela ressaca, né? Em inglês é hangover, ressaca, tá? E acompanhado daqueles sintomas de desidratação, boca seca, dor de cabeça, pelo menos, é o que me falam, que quando uma pessoa tá de ressaca. Realmente eu não bebo álcool desde nunca, porque o sabor do álcool não vai. Já tentei beber socialmente, não vai. Ah, mas um vinho? Não vai, tá? Então eu não vou contra a minha natureza, tá? Mas veja, aí o que acontece? Teu amigo já bebeu e passou mal. No dia seguinte ele vai falar com você, ele fala, nossa, cara, tô horrível, cara, o que eu faço para passar esse mal-estar? Ele quer um conselho. E aí você vira para ele e fala assim, pá, velho, mandei o se você não tivesse bebido, você não teria passado mal. Verdade. Verdade o que você falou, mas não presta para nada para ele, porque ele não tá querendo que você faça uma avaliação sobre o ocorrido. Ele está te pedindo um conselho para agora, para o mal-estar dele agora. Então, quando você diz para ele, se você não tivesse bebido, você não teria passado mal, cheio de razão, ele vai falar, massa, hein? Esse teu conselho não serve para nada, porque eu já bebi e eu já passei mal. Você entende que, na verdade, nem é conselho que você falou algo contrário à realidade, portanto, uma possibilidade irreal. Você cogitou na sua mente um cenário diferente do que já aconteceu. Só que se já aconteceu, não pode ser mudado. Vamos de novo. Teu amigo já bebeu e já passou mal. Ele bebeu e ele passou mal. Isso aconteceu. Aí você cogita uma hipótese diferente da realidade. Você manda um se. Não, mas se você não tivesse. Você concorda que quando você diz para a pessoa, se você não tivesse bebido, é porque ela bebeu? A tua frase é negativa. Se você não tivesse bebido. Tá, mas ela bebeu. Você não teria passado mal. Tá, mas ela passou mal. Você, usando o teu se, falou exatamente o contrário da realidade. Você falou o contrário do que aconteceu. Você falou uma possibilidade irreal. Entendeu? E é isso que o terceiro caso faz. E é por isso que neste terceiro caso, a gente tem um macetinho que diz, mas eu acho que não precisa anotar, de verdade, tá? Porque é igual ao português. A estrutura é contrária da ideia. A minha frase é negativa. Se você não tivesse bebido, então a ideia é positiva, então você bebeu. Você não teria passado mal. Negativa, você não teria, então você passou mal. Então é isso que acontece com as frases condicionais do terceiro caso. Beleza? Tranquilo? Que é igual ao português e que se você quiser anotar no caráter de macete, pode anotar. Somente no terceiro caso. A estrutura das frases condicionais do terceiro caso são sempre contrárias da ideia. O que é isso que eu quero dizer? A estrutura é contrária da ideia. Frase afirmativa, ideia negativa. Frase negativa, ideia positiva. Tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Veja como faz muito sentido isso, tá? If you had studied, you would have passed. E na negativa, if you hadn't studied, you wouldn't have passed. Só para eu ver se você realmente entendeu o contexto disso. Qual dessas duas frases você gostaria de ouvir de mim ao final de todo esse processo da sua preparação? Você gostaria de ouvir esta frase afirmativa? Ou você gostaria de ouvir esta frase que a estrutura é negativa? Lembra que você tem que prestar atenção na mensagem. Eu espero que você diga que você gostaria de ouvir essa frase. Professor, quero ouvir uma frase negativa? Quer sim, porque a frase afirmativa está dizendo o quê? No terceiro caso das frases condicionais. Se você tivesse estudado, você teria passado. Tá tudo afirmativo aqui. Mas concorda que quando eu digo se você tivesse estudado, é porque você não estudou? Se você tivesse estudado, então você não estudou. Você teria passado, então você não passou.
Então essa primeira frase é horrível, você não vai ouvir ela de mim. Olha só, fecha aqui para você ver. A frase está toda na afirmativa, mas é aquilo que eu te disse. Quando nas frases do tipo 3 a estrutura é afirmativa, é porque a ideia é negativa. Nada disso aconteceu. Você está cogitando uma hipótese diferente da realidade. Olha, por exemplo, a frase de baixo, que é aquela que você quer ouvir. Você vai lá chorando, porra, me encontra, fala, que massa, professor, eu passei, beleza, e eu não sei se isso existe ainda por causa da pandemia, de pessoal comemorar e banho de lama e aquela coisa toda. E aí eu falo pra você essa frase aqui, ó. Eu falo, pô, meu irmão, se você não tivesse, ó, tô te falando uma frase negativa. Se você não tivesse estudado, você não teria passado. Quando eu digo pra você, se você não tivesse estudado, é porque você estudou. Você não teria passado, é porque você passou. Fecha aqui na telinha, ó. Essa frase você quer ouvir ela inteira. Se você não tivesse estudado, você não teria passado. A frase está toda na negativa, mas ela indica que a mensagem é toda positiva. Entendeu? Tá, então saquei. Então a primeira parte aqui tá tudo na afirmativa, a segunda tá toda na negativa. Começou por if. Lembra do regrinha? Tem que ter vírgula. Tá bom. Mas eu posso ter misturado aqui também? Eu posso misturar afirmativa com negativa? Pode. E se eu misturar? Continua esse macetinho de que a estrutura é contrária da ideia? Sim, só que vai valer para os pedaços em separado da frase. Dá uma olhadinha aqui, misturando afirmativa com negativa. Então, na minha primeira frase aqui, eu tenho um pedaço da frase negativo e depois da vírgula tá ali o would, mostrando que é afirmativo. Olha o que a frase está dizendo. Se você não tivesse estudado, você teria falhado, né? No sentido de reprovado. Então veja, aqui os macetes continuam o mesmo. Se a estrutura é negativa, vamos pôr aqui embaixo, ó, a ideia dessa primeira parte é afirmativa e da segunda parte é negativa. Ó, se você não tivesse estudado, então você estudou, você teria reprovado. Não, mas você não reprovou. Entendeu? Se você não tivesse estudado, você teria reprovado. Como você estudou, você não reprovou. É isso. Então, aqui na mistura de afirmativa e negativa, também vale o raciocínio de ser inversamente proporcional à estrutura, né? A ideia é inversamente proporcional, para os pedaços da frase. Vamos fazer o contrário agora? Agora aqui a minha primeira parte é afirmativa e a segunda parte é negativa. Ó, se você tivesse estudado, então significa que você não estudou. Você não teria reprovado, então significa que você reprovou, certo? Então, obviamente, que você queria ouvir esta frase aqui, ao invés de ouvir a segunda frase. É isso. Então, um caso gera o outro, e esse terceiro condicional, ele cai bastante, justamente porque ele confunde um pouquinho aquele aluno despreparado que acha que uma frase afirmativa necessariamente indica uma mensagem afirmativa, tá? Não é o caso. Agora, vem comigo, olha só. Tipo zero, mas professor... Como assim tipo 0? Por que você não falou do tipo 0 antes do 1 e do 2 e do 3? Por quê? Quando eu fiz hoje no começo da aula 1, 2 e 3, eu fui te mostrando como um caso leva ao outro. E que de cada pedaço de cada frase condicional, eu tenho tempos verbais diferentes. Lembra? No tipo 1 tem presente de um lado com futuro do outro. No tipo 2 tem passado de um lado com would do outro. No tipo 3 tem passado perfeito, past perfect, com past modals aqui. Então, de cada lado das frases condicionais do tipo 1, 2 e 3, eu trabalho com estruturas verbais diferentes. O tipo 0, primeira coisa, por que ele não participa disso aqui? Ele não participa porque ele não fala de chances de algo acontecer. Ele indica que o resultado é sempre certo. Segundo ponto, é que ele trabalha com o mesmo tempo verbal, que no caso é o simple present, de tudo que é lado da frase. Antes da vírgula, depois da vírgula, dá uma olhadinha. Ó, ele fala do que eu chamo de causa e consequência. If water reaches 100 Celsius, it boils. Ó, se a água chega a 100 graus Celsius, ela ferve. É sempre assim? Sim, é sempre assim. O resultado é sempre certo. A água sempre ferve a 100 graus Celsius no nível do mar em condições de mais temperatura e pressão. Você estudou isso na física. Sempre, sempre. No nível do mar, em condições de mais temperatura e pressão, sim, sempre. Então veja, essa frase, ela tem presente de cada lado da frase, né, o tempo verbal do presente, para falar daquilo que eu chamo de causa e consequência. Se eu parar de comer, perco peso, emagreço. Né? Se eu me queimar, se eu colocar fogo na minha pele, me queimo.
Não é? É causa e consequência, é isso. Então esse caso pode ser usado para situações mais simples também, do tipo assim, se eu vir a Jane, dou o recado a ela. Vejo, dou o recado, não vejo, não dou. Então veja aqui, ó, olha só os exemplos que a gente trouxe aqui. Então tem presente, vou deixar isso bem grifado, present, estrutura verbal mesmo, do presente em todos os lados da frase. Ó, em todos os... Opa, aqui embaixo. Em todos os lados da frase. Olha esse segundo exemplo. If you touch fire, you get burned. Ainda que esteja na voz passiva, mas ó, se você tocar o fogo, você se queima. Tá? Então veja, aqui eu uso do verbo get, mas a frase está toda no presente. Se você tocar o fogo, você se queima. You get burned. Tá? Causa e consequência, resultado é sempre certo. Então essas frases aqui, elas não têm a ver muito com chances de algo acontecer. E vamos para os casos especiais, começando pelo famoso se eu fosse você. Mas não é só o se eu fosse você, tá? Toda vez que você fala se eu fosse você, ou se ele fosse ela, ou se ela fosse ele, ou se ele fosse mais alto, se ela fosse mais baixa, é qualquer fosse. Se eu fosse, ela fosse, eles fossem, qualquer um. Eu só peguei esse do se eu fosse você como um macetinho. Tá? Mas é qualquer fosse. Vamos lembrar de uma coisa, fecha na tela comigo. Quando eu digo se eu fosse você, isso aqui é caso 2 das frases condicionais, porque o verbo está no passado. O verbo está no passado. Veja, se eu quero dizer no presente, eu digo se eu for como você, se eu for ou se eu sou. Aqui é fosse, é passado. E eu sei que o passado de I am, ele é o quê? I was. Eu sei que você sabe que o passado de he is, por exemplo, é o quê? He was, tá? Beleza. Aí o cara quer escrever em português assim, ó. Se eu fosse você. Já sei que isso aqui é o caso 2 das frases condicionais. E no caso 2, do lado do se, ó, if, eu, I, o verbo tá no passado. O verbo está no passado. Aí eu lembro que o passado de I am é I was. E aí eu escrevo if I was you. E aí se eu escrever isso aqui seguindo a lógica do idioma, eu vou errar na prova. Então deixa eu te dizer uma coisa que é uma exceção, é um caso especial. Toda vez que você tiver o verbo to be, isso mesmo, o to be, o am, o is, o are, no passado, numa frase com if, ó. Então o que eu tenho que fazer, ó? Eu tenho que colocar o to be aqui. No passado, numa frase com if, ele vai ser sempre were, não pode ser was. Mesmo que o passado de I am seja I was. Mesmo que o passado de he is seja he was. Então, se eu quero dizer, se ele fosse, sei lá, mais alto, eu teria que dizer, if he were taller. If he were. Mas o passado de he is é he was. Não importa. Isso aqui é uma exceção, por causa do if. Então veja, agora eu vou te falar bem a real disso aqui, tá? Isso é norma da língua, isso é gramática normativa. Mas devagarinho, os nativos não estão mais falando assim. É muito comum nativo falar if I was. E por causa de muito nativo falando if I was, a gramática já está querendo considerar correto. Já existem gramáticos que consideram as duas formas. Tanto dizer if I were, quanto dizer if I was. E aí, o que eu fico na prova? Bom, se cair na tua prova, você vai ficar com aquilo que é mais tradicional, porque a prova da SpaceX é uma prova tradicionalíssima, ela quer a normativa mais tradicional da língua. Então você vai ficar com essa exceção, were. Agora, se você parar para lembrar, a gente tem 2 cantores nativos falantes de inglês que usam diferente isso aqui. Por exemplo, tem uma cantora, acho que o nome dela é Beyoncé, e uma música bem antiga dela que ela cantava assim, if I were a boy, tá? If I were, ela falava, de acordo com a norma culta da língua. Já o Justin Bieber, ele tem uma música que ele cantava assim, if I was your boyfriend, acho que é isso, tá? Eu não sei a letra de nenhuma delas inteira, mas eu lembro do pedaço linguístico que me interessa. Ele é nativo falante de inglês, e ele diz, if I was your boyfriend, e ela fala, if I were.
Veja, eu sei que você está pensando, né? Ah, a mulher está sempre correta. Pois é, a mulher é que está sempre certa dentro de casa. Então, melhor deixar a Beyoncé assim, ela está correta. E, na verdade, está mesmo. De acordo com a norma culta do idioma, o jeito certo é o jeito que a Beyoncé canta, não que o Justin Bieber canta. Então, para todos os efeitos, veja, eu sei que muita gente está usando no popular if I was, if he was, if she was... mas a gramática normativa da tua prova ainda pede were. Fecha aqui na telinha para você ver. Então, quando você diz, se eu fosse você, if I were you, mesmo que o passado de I am seja I was, se eu colocar o verbo to be numa frase com if, no passado, que é o caso número 2, né? Aqui é o caso número 2 das frases condicionais, tem que ser were, tá bom? Se eu fosse você, eu falaria com ela. I would talk to her. E outra perguntinha muito boa que me fazem, eu trouxe aqui para o nosso slide, é, dá para misturar? Dá para misturar o caso 1 com o caso 2, o caso 2 com o caso 3? Olha, se você souber o que você quer dizer e você transmitir com clareza a mensagem, você tem que misturar. Então, o que a gente traz aqui em casos separados 1, 2, 3, não dá para você decorar. Não, presente de um lado sempre é futuro do outro. Passado no lado é sempre would do outro. Por que não dá para decorar? Porque às vezes eu posso misturá-los. Começar a frase de um jeito e depois da vírgula terminar de outro. Vai depender do que se quer dizer. Veja aqui, olha como essa frase faz sentido. If I had taken an aspirin, I wouldn't have a headache now. Peraí, had taken é o caso do terceiro condicional. Mas quando eu tenho o would seguido só de um verbo na forma básica, é o caso do segundo condicional. Eu estou misturando tipo 3 com tipo 2. E pode, olha como a tradução faz sentido. Se eu tivesse tomado uma aspirina, eu não teria uma dor de cabeça agora. Pronto, faz super sentido, tá legal? E para a gente concluir, outras palavrinhas que você pode usar para substituir o if, dando uma ideia de condição. O if significa se. Mas eu posso dizer as long as, contanto que. Então veja, eu irei à praia se não chover. É o mesmo que dizer que eu irei à praia contanto que não chova. Eu irei à praia presumindo-se que não chova. Eu irei à praia na condição de que não chova ou na presunção de que não chova. Esse cara é igual ao primeiro. Eu irei à praia contanto que não chova, supondo-se que não chova. E esse cara aqui, ele é igualzinho o a menos que. A menos que. E aqui nós temos um problema. Olhe para mim. A gente não sabe usar o a menos que. E o americano também fica se batendo na hora de usar o unless. É muito curioso porque é a mesma dificuldade linguística em línguas diferentes. Quer ver? A frase é, se chover, não irei à praia. Choveu, não vou. Se chover, não irei à praia. Como é que eu posso dizer essa mesma coisa usando a expressão a menos que? Eu diria, eu irei à praia a menos que chova? Ou eu irei à praia a menos que não chova. Peraí, tio, eu sabia, agora você me confundiu. Porra. É a menos que chova ou é a menos que não chova? Essa mesma dúvida que eu criei em você, o cara tem lá no inglês com relação ao unless. Mas eu tenho a cura. Vamos lá. Você concorda que o a menos que ele é exatamente igual ao a não ser que? E essa aqui a gente não erra. Olha que estranho. Eu irei à praia, a não ser que chova. Então você vai completar isso aqui com um complemento afirmativo. A expressão unless, assim como essa no português, recebem complemento afirmativo. A menos que chova e não a menos que não chova. Leva isso para o inglês também porque gera muita confusão. O unless é seguido de complemento afirmativo. Tá bom? E ali a última expressãozinha na condição de que. Pronto, podemos partir para o nosso exercício, curtíssimo, facinho, para a gente ver como é que isso foi cobrado. E olha lá, olha lá, olha lá, olha o if I were, que eu acabei de falar, que é o nosso caso especial aqui, ó, do verbo to be usado no passado em frases com if. Entendeu como ele cai? Vamos dar uma olhadinha nessa questão então? Olha o que ele diz. Learn to code is more important than English as a second language. Esse é o título. Até vou fazer uma linha aqui, ó. Esse é o título. Aprender a codificar é mais importante do que inglês como uma segunda língua. Como assim? Exatamente. O título diz que, com toda a importância que o inglês tem, mas para o futuro, aprender a escrever código vai ser mais importante. Vamos ler o que ele está dizendo aqui, que eu trouxe só o trecho do texto que nos interessa, tá?
If I were a French student and I were 10 years old, I think it would be more important for me to learn coding than English. I'm not telling people not to learn English in some form, but I think you understand what I'm saying is that this is a language that you can use to express yourself to 7 billion people in the world. I think that coding should be required in every public school in the world. Ó, se eu fosse um aluno francês e eu tivesse 10 anos de idade, eu acho que seria mais importante para mim aprender codificação do que inglês. Eu não estou dizendo para as pessoas não aprenderem inglês de alguma forma, mas eu acho que você entende o que eu estou dizendo é que esta é uma linguagem que você pode usar para expressar si mesmo com 7 bilhões de pessoas no mundo. Eu acho que codificação deveria ser exigida em cada escola pública do mundo. Cara, é porque tem a ver com isso, né? Com a tecnologia tomando conta de tudo, lógico. E aí vem a nossa questãozinha. Ele faz assim, ó. A frase, se eu fosse um aluno francês e tivesse 10 anos de idade, blá, blá, blá. Ele pergunta o seguinte, ó, ela está na forma do primeiro condicional? Opa, verbo no passado do lado do if não é o primeiro condicional. Então pronto, já está errada a letra A. Ela está errada. Não, mas ela não está errada. Então já está errada a letra B. Por quê? Está dizendo que ela está errada, tá? Porque o passado de I am é I was. Olha o cara tentando te enganar com o que a gente discutiu aqui. Olha o cara tentando te enganar. Sim, o passado de I am é I was, mas quando eu tenho uma frase com if, fica sempre were. Olha o cara querendo que a gente caia nessa cilada. Então ele está dizendo, ela está errada porque o passado de I am é I was, consequentemente, a frase deveria ser if I was. Não, tá certinho dizer if I were, e é claro que alguns nativos falam if I was, mais popular, tá? Essa frase está na forma do segundo condicional e está correta? Opa, já gostei da letra C. Sim, ela está no segundo condicional, porque eu tenho o verbo no passado com if, e lá do outro lado da frase eu tenho would, está super caracterizado o segundo condicional, e ela está correta. A letra D está dizendo que está no terceiro condicional. Não, porque no terceiro tem que ter o had, mais um verbo na terceira forma do ladinho do if. Não tem nenhum had aqui, tá? E a letra E está dizendo que ela está errada. Já posso desconsiderar. Está dizendo que está errada e que a forma correta deveria ser if I was, né? A gente já sabe que não, porque isso aqui não deixa de ser uma repetição da letra B. Tudo bem? Então, a resposta correta realmente é a letra C. E nós ficamos por aqui debulhando tudo que é prova que possam jogar na nossa frente. Você está super preparado. E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, gostou da aula? Não esquece, hein? Dá aquela curtida marota aí. E é claro, a gente deixou um material gratuito para você. É só você clicar aqui no link para continuar acompanhando o melhor material com quem mais entende no assunto, beleza? Bons estudos para você e até mais.